Santificado seja a vossa rede, redes sociais. Minha nossa, vossa ótica binária pelas crianças, boatos e fiéis. Fibra ótica. Seja aceita a vossa vontade, assim na web como na terra, Bom, vamos começar aqui mais um Papo na Floresta com a professora doutora Marla Weiss. Marla, começo te perguntando a primeira coisa. Acertei o seu nome? Acertou, Marla Weiss. Essa era a minha primeira preocupação, era se eu ia conseguir acertar o seu nome. Antes de mais nada, obrigado por aceitar esse convite. E a ideia aqui é a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre o que algumas pessoas da cidade estão pensando, e a gente tentar contribuir de alguma maneira com tudo isso que está acontecendo aí, a partir dos lugares, dos nossos lugares, né, de onde nós estamos, a partir do que a gente do tipo de trabalho que a gente desenvolve, enfim. Então, você é doutora, formada em biologia. Se apresenta um pouquinho para a gente. Eu quero começar agradecendo. O convite foi maravilhoso. Gostei muito de ter essa oportunidade. É tudo novo, né? Nós estamos muito habituados a esse mundo online. Eu acho que é uma oportunidade também para a gente aprender, né? Encontrar outras formas de nos comunicarmos. Bom, eu sou bióloga, formada pela UNEMAT, Nova Chavantina. Somos de Nova Chavantina, né? Somos conterrâneos, né? E tenho um mestrado, doutorado, e estudei foi mais para a linha de meio ambiente e saúde. Sou mãe, sou moradora de Alta Floresta já há 14 anos, então já tenho um pé aqui já bem firme. Sou também um pouco militante, uma pessoa envolvida com outras organizações, não só com o NEMAT, sempre num esforço para a gente conseguir construir algo que vá além da academia, né? Principalmente na área rural. A pergunta inicial, então, é como que tem sido para você a experiência dessa quarentena, de passar por isso, de estar vivendo isso? É angustiante. De certa forma, porque está relacionado ao mundo do trabalho, porque eu estudo saúde, e um dos aspectos que me deixa angustiada são as informações que não chegam, né? Os comportamentos que não mudam. E parece que a gente tem que começar a apelar e mostrar mortes, ou sei lá, mostrar números que impactam. A gente não sabe que estratégia usar para poder modificar o comportamento das pessoas. E eu não estou falando só de Alta Floresta, mas como um todo, é o que a gente tem visto no país e em alguns lugares do mundo. Outro aspecto também é em relação ao estar em casa, né? Muda muito a rotina da gente. Eu sou geralmente uma pessoa que fica bastante em casa, mas é o fato de não poder sair. Eu gostaria de fazer isso e isso, não posso. Eu gostaria de fazer mais aquilo, não posso. Dá uma sensação de sufoco de vez em quando. E, como nós temos muito trabalho acumulado, ao invés de ser um momento para a gente ficar, né, aproveitando um pouco, ler um pouco mais, ou assistir mais filmes, enfim, não conseguimos aproveitar tanto, porque, incrivelmente, tudo da universidade parece que acumulou nesse momento. Ainda mais no teu caso, né, que tem um trabalho intelectual, né? Então, assim, o tal do home office funciona muito bem aí, né? É possível fazer, né? Então, imagino a carga, né? E você já falou aí, você trabalha com meio ambiente, saúde, e a sua tese é Conexão Invisível, Degradação Ambiental e Saúde na Fronteira Agrícola Amazônica. Eu sei que a gente não está... enfim, tem uma diferença de contexto coronavírus, tudo isso, mas por outro lado, não está dissociado esses fatores ambientais, a forma que nós, humanos, nos colocamos perante ao ambiente. Então, tem muitos estudos dizendo que isso contribui para esse efeito avassalador. Tem alguma relação com isso? O que a sua tese nos ajuda a compreender um pouco esse contexto que a gente está vivendo? Uma das coisas que eu estudei, especificamente em Alta Floresta e Paranaíta, foi como o avanço da fronteira agrícola, ou seja, da conversão da floresta em áreas agricultáveis, afetou o meio ambiente e que consequências trouxe à saúde das populações.
E aí, nesse processo, houve uma transição entre, inicialmente, muitas doenças infecciosas, infecto-parasitárias, e mais recente, como acompanha todo o panorama mundial, mais as doenças crônicas, as principais causas de morte. Essa transição é o que nós chamamos de transição epidemiológica. E ela foi verificada aqui, e tem as explicações locais para esse processo. Estão por trás delas desmatamentos, queimadas o contato direto com a natureza, e aí que deve puxar o gancho para o coronavírus. Eu estive pensando outro dia, com a produtividade que existe hoje em relação à agricultura, a quantidade de alimentos que existe, que são produzidos no mundo, mesmo que a gente saiba que tem um problema sério de distribuição. Mas, será que nós ainda precisaríamos ter entre nós pessoas que comem animais silvestres? Porque se nós resgatarmos as principais hipóteses em relação ao surgimento do coronavírus, tem uma do morcego e tem uma de um animal, o pangolim, que se parece com um tamanduá, um animal da África, ou da China. Esse contato que as pessoas tiveram se alimentando desses animais é o que provavelmente causou infecção e adaptação desse vírus ao nosso organismo. Mas que retrocesso é esse, que em um momento de tanto desenvolvimento, nós ainda temos pessoas que comem animais, no momento que existem críticas até a comer bovinos e suínos, e as pessoas estão comendo animais silvestres. Nesse patamar de tanta descontinuidade entre o que é avanço e o que é retrocesso, emerge uma pandemia. Se naquela transição epidemiológica nós estávamos avançando de doenças infecciosas, ou seja, combatendo muitos dos males da pobreza e incorporando outros à pobreza também, são as doenças crônicas como diabetes tipo 2, a pressão arterial, hipertensão arterial e assim por diante. Agora nós temos uma volta nesse ciclo e aí incorporamos novamente doenças infecciosas e aí uma pandemia que nos coloca numa situação nos sentimos incomodados, né? Nós temos medo, a insegurança é imensa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é um fator novo, um fato novo nesse processo e que daqui a alguns anos, provavelmente, nós vamos voltar e olhar essa fronteira agrícola e essa influência mais uma da globalização, que aqui são várias, né? Que vem mudar a nossa vida aqui. Eu fico pensando que nós, seres humanos, de alguma medida, contribuímos para que isso chegasse ao que se chegou, né? Esse desequilíbrio todo. Então, assim, por isso que eu comecei te perguntando da sua tese. Eu sei, claro, que você pesquisa aqui, num contexto amazônico, mas aí depois a gente pensar isso, o que leva aos desequilíbrios que tiveram aqui, que provocou graves problemas, também isso pode ser ampliado para o mundo, né? Então, assim, a questão o problema não é o vírus, o problema é como nós, seres humanos, nos colocamos em relação a esse mundo que nós vivemos, né? Sim, um texto que eu escrevi uma vez, eu coloquei nós, na Amazônia, nascemos urbanos, modernos e globalizados. Então, todos os fatores que nos influenciam e que nós influenciamos também estão conectados, porque a nossa história é muito recente. Se nós fôssemos olhar um pouco em nossa volta, nós temos problemas na Amazônia que são problemas característicos, mas os outros problemas do mundo estão todos aqui. É um mosaico, né? Das diferentes dificuldades e também das diferentes possibilidades de reverter esses quadros, né? Porque também entre nós está a solução. Ainda dentro desse ponto, eu vi recentemente um vídeo do Ailton Krenak, e ele fala alguma coisa que a natureza, em alguma medida, está colocando nós, humanos, o coronavírus é meio que nos colocar num checkmate, né? Diante de tudo que a gente tem feito. Você acha que esse episódio que nós estamos atravessando, ele pode nos ensinar e fazer com que a gente consiga ajustar rotas? Eu acredito que aquilo que estava andando lentamente agora está sendo acelerado. Claro que ele torna visível, né, algumas coisas que elas não estavam aparecendo. Você vê pelo número de pessoas que se cadastrou para poder ter acesso ao recurso que está todo mundo impressionado com o tamanho dessa população invisível. E assim tem vários outros exemplos
do que está sendo tornado visível pelo vírus e pela pandemia, que é o que nós estamos vivenciando, né? Acho que alguns aspectos que eu chamaria atenção, que eu gostaria até de falar, que eu trouxe um texto para ler aqui, que eu gostaria de trazer como contribuição, em relação a quem vai ser afetado, que mudanças podem ocorrer, quem vai ser afetado, e o que dessas mudanças pode ser, por exemplo, positivo e negativo. É claro que a gente não vai conseguir visualizar grandes mudanças de início, porque nós estamos vivenciando o processo, mas algumas coisas me parecem claras. Por exemplo, todo mundo tem a mesma chance de ser infectado pelo vírus, mas as consequências disso, de acordo com o grupo social que vai ser afetado, elas não serão as mesmas. Porque tem diferenças de acesso a serviço público de saúde, tem diferentes formas de vulnerabilidade, ambientes em que essas pessoas vivem, como vivem, cada um tem, então, uma predisposição não, mas uma vulnerabilidade diferente. No final, o que a gente pode ver é uma grande tragédia entre os pobres, os indígenas, as populações do campo, que são aqueles que têm menor nível de escolaridade de forma geral, menor acesso à informação, às vezes mais dificuldade de interpretar essas informações. E no caso do rural, vou pegar como exemplo o norte de Mato Grosso, é um rural que está passando em média de 50 anos de idade. E eles compõem, em grande medida, o grupo de risco. Em relação às mudanças positivas, eu acredito que nós vamos começar a perceber coisas, não necessariamente nós, mas os grupos à nossa volta vão começar a perceber coisas, como, por exemplo, questionar a alimentação de animais, né? O uso de animais na alimentação, e começar a dar mais importância à nossa relação com a natureza. Porque na biologia a gente aprende desde cedo sobre coevolução. Eu vou fazer um parênteses, eu quero contar uma história de uma palestra que nós fizemos numa creche lá na Cidade Alta uma vez, os alunos de parasitologia. E era uma disciplina bem interessante porque você tem uma relação muito próxima com o público, tem como se desenvolver vários projetos na sociedade, nas comunidades. E aí nós fomos fazer uma palestra, os alunos fizeram uma palestra com os pais das crianças que matriculadas na creche, e uma mãe perguntou de onde vinha o piolho. E as alunos, um grupo de alunos que estavam falando do piolho, começaram a tentar explicar de onde vinha o piolho. Enfim, ela queria saber de onde tinha surgido. E aí, como é que nós daríamos uma aula de coevolução para ela, né? Era difícil explicar. E é nesse ponto do coronavírus também. Ele não é o primeiro coronavírus, tanto que ele é chamado de novo coronavírus. Ele é pelo menos o terceiro que causa danos à saúde, né? Que adoece. E nós como espécie, nós sempre tivemos contato com vários dos micro-organismos. E ainda temos. E esse processo de convivência ao longo de milhares de anos, fez com que nós nos adaptássemos a alguns e eles se adaptassem a nós em outros. Não há intenção de nenhum tipo de parasita de nos matar, mas enfim, isso acontece ao longo do processo naqueles que são mais vulneráveis, aqueles que têm uma imunidade mais baixa, né? Porque é uma questão social e biológica colocada no mesmo contexto. A nossa relação com os outros seres da natureza, que é algo que o vírus está trazendo como tema de discussão nas famílias, nas casas, as pessoas estão se perguntando, porque as dúvidas são muitas. E isso é uma mudança, porque é uma nova forma de começarmos a olhar a nossa relação com a natureza e que pode levar a mudanças individuais, coletivas, enfim. Acredito que a pandemia é o grande marco desse século, pelo menos é o que nós estamos vivendo até agora, e no futuro a história vai ser escrita e vai apresentar grandes mudanças sociais e de relação com a natureza que vão ser resultados dessa pandemia. A gente também tem um problema de acesso aos recursos médicos mesmos, né? Porque, por exemplo, nosso hospital aqui, ele precisa dar conta da microrregião inteira, né? Então, é algo realmente para se preocupar, né? Tem havido alguma medida por parte governamental nesse aspecto? Você tem visto? O sistema médico, o sistema de saúde de Alta Floresta e do norte de Mato Grosso, ele é um sistema bem estruturado.
Embora existam sempre críticas em relação ao SUS, mas isso é nacional, as pessoas têm dificuldade de ver o tamanho e a complexidade do SUS e a importância dele. Talvez agora acordem e consigam perceber a importância desse sistema para os brasileiros. O hospital regional tem capacidade de atender um grande número de pessoas, de receber outras regiões, mas diante do que nós estamos vendo em outros lugares, talvez não consiga atender. Talvez não consiga atender todos, porque a sensação que nós temos desde março, quando nós paramos, é que nada aconteceu. As pessoas estão em casa, ou quem não pode ficar em casa, porque nem todo mundo pode, né? Estão trabalhando no comércio, estão resolvendo os problemas dela, de banco, correio, enfim, estão tentando levar a vida, mesmo com cuidado, porque ninguém mais se aproxima de ninguém, porque sabe que há um risco, mas elas muitas vezes não têm noção do que pode vir a acontecer aqui. Eu quero fazer um parênteses e trazer 3 aspectos que eu acho que considero importantes sobre a população rural. Tem a idade, que eu te falei, isso faz parte do que está relacionado ao sistema imunológico. O que é ter um sistema imunológico bom, capaz de produzir anticorpos para um micro-organismo? É uma questão complexa, mas ela passa por comer bem, dormir bem, ter uma cama confortável, não ter pernilongos no ouvido e ter dinheiro na conta, talvez, mas assim, não está vivendo em dificuldades, em momentos difíceis, que a própria pandemia impõe alguns, e ter questões biológicas relacionadas à idade, à capacidade desse organismo de resposta. A outra questão são as vulnerabilidades, que eu estava falando, sociais, onde mora, como mora, que condições de vida tem. E a terceira é o acesso ao serviço de saúde. Nós ainda temos acesso em Alta Floresta. Tem acesso nas unidades de saúde básica, tem acesso no hospital, ou nos hospitais, que nós temos um conjunto de hospitais, não é um só. Mas, perto de um dado que saiu hoje, do Ministério Público, de uma investigação que eles fizeram, 10 pessoas em 2 meses faleceram em Alta Floresta por síndrome respiratória aguda. Esse dado, eu fui buscar no sistema de saúde da Secretaria de Estado de Saúde para verificar como foi no ano passado, por exemplo. Aí não tem os dados lá, tem os dados de 2015. Aí eu comparei com os dados de 2015. Em 2015, no ano todo, morreram 28 pessoas em Alta Floresta de doenças do aparelho respiratório, de um conjunto de doenças. Morreram 28 pessoas. Esse ano, só de síndrome respiratória aguda, morreram 10 em 2 meses. Quer dizer, as pessoas que não estão se importando, talvez precisem desses dados, porque é hora de começar a se importar. E o sistema de saúde pode não dar conta. Essa é a grande preocupação. Eu vi também esses dados e aí fiquei justamente me perguntando como que eu poderia interpretá-los, já que eu não tinha um parâmetro anterior e nem a síndrome de respiratória aguda, nem tudo é a COVID. Né? Não. Então, assim, o dado dessa pesquisa do Ministério Público, ele ficou meio vago, né? E aí eu queria até te emendar e perguntar como tem sido essa questão da informação. Porque é isso, só dizer que morreram 10 por síndrome de respiratória aguda não é uma informação completa que me faz compreender se houve aumento ou não em relação a outro período, né? Então, parece que a informação no nível local também ela vem muito crua, muito vaga, né? É uma das fragilidades que a pandemia vem mostrar, porque ela também vem com o dedo na ferida, ela vem e nos mostra quais são os nossos problemas, né? Nós temos uma dificuldade enorme de registro de informações no sistema de saúde, a pandemia está nos mostrando isso. Então, nem tudo é computado, em muitos casos os cômputos são feitos com atrasos, então aquele número que a gente fica sabendo, tantos mortos nos últimos 24 horas, ele pode ser de 3 dias atrás, de 2 dias atrás, ele não necessariamente é de hoje. Os testes, né, a lentidão da distribuição dos testes para as pessoas poderem, para o sistema de saúde poder desenvolver isso, porque uma coisa que foi definida pelo Ministério da Saúde, que não é diferente de muitos países,
é que só seriam testados os casos graves. Então, há muitas pessoas no país que estão em casa ou que foram ao hospital e o médico pediu que eles retornassem, fizessem repouso e só voltassem se piorassem. Então, nenhum desses casos foi testado. Pra você ter uma ideia, nós fazemos 10 vezes menos testes do que a Itália. Então, os números que nós temos, eles são falhos. É por isso que se começou a pesquisar nos cartórios as causas das mortes e se começou a recuperar essas outras causas de mortes por doenças respiratórias, para ver se esse quadro é um pouco mais real do que tem mostrado o resultado dos testes. Esse produto certificado seja para sair de redes sociais.